Queridos, bom dia, paz seja convosco. Bem-vindos todos a esse tempo nosso aqui, todos os sábados, pensando biblicamente. E é com muita alegria mesmo, com muita satisfação, que nós vamos estar compartilhando com você algo aqui nesse tempo, e que seja um tempo assim de reflexão mesmo, seja um tempo assim de aprendizado mesmo da palavra de Deus. Eu vou tentar mais uma vez deixar esse vídeo salvo, né, para que pessoas possam estar revendo. Eu quero começar orando, quero ter um tempo de oração para que o Senhor venha clarear o nosso entendimento, para que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nesse tempo, nesse momento que nós estamos entrando em Sua presença, Pai, que os nossos corações estão voltados para Ti, a nossa mente, o nosso espírito está conectado com o Teu, que o Senhor venha clarear mesmo o nosso entendimento, para que nós viemos pensar, Pai, conforme a Tua palavra, para que nós viemos pensar mesmo biblicamente, como filho Seu, aqui nessa terra. Que nós viemos estar apto para estar enfrentando, Pai, os nossos desafios do dia a dia. Porque é um desafio hoje, Pai, é um desafio amanhã e é um desafio sempre. Enquanto nós estivermos aqui, Pai, nesta matéria, nós estaremos enfrentando esses desafios. Que o Senhor venha nos direcionar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Quero que você abra a sua Bíblia em segundo Reis. Segundo Reis. Não é Segunda Reis, porque não é carta, é livro. Às vezes a gente vê algumas pessoas, quando alguém é leigo, quando alguém está iniciando assim o ministério, a vocação, tudo bem, né? Aí as cartas a pessoa chama de segundo, e os livros chama de segunda, troca, né? Então, cartas ou epístolas, a gente fala segunda de Coríntios, segunda Tessalonicenses, né? Agora Reis, Crônicas é livro, então é segundo. Vamos lá, então, segundo Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam
as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos. Disse ela a um dos seus filhos: chega aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha. E então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha, queridos, Deus ministrou meu coração de ontem para hoje esse texto para mim estar compartilhando aqui no nosso tempo juntos. Eu quero desejar mesmo as boas-vindas a todos que estão aqui, a todos mesmo. Sintam-se abraçados nesse tempo, nesse momento aqui de reflexão. Receba o abraço da nossa família, dos nossos pastores, todos em nome de Jesus. E eu quero pensar com você sobre alguns ensinamentos, algumas instruções, algumas dicas que essa mulher dá para nós e o profeta também dá para nós. Diante de situações, situações tipo essas que nós estamos vivendo, no lugar de nós procurarmos explicações ou procurarmos culpados, na verdade, no lugar de nós procurarmos explicação para tudo isso que está acontecendo, era para nós seguir o exemplo dessa mulher e procurar direção no lugar de explicação. Eu vou repetir, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, diante dessa pandemia que estamos vivendo, no lugar de nós procurarmos explicação, era para nós estar procurando direção, revelação de Deus para as nossas vidas. Porque é isso que essa mulher está fazendo. Essa mulher, ela ficou viúva. Ela tinha um marido crente, o marido era crente. Tinha 2 filhos. E o marido dela morreu. Querido, o mal chegou na casa dessa mulher. Quando ela chega para o profeta, ela diz assim: o meu marido era teu discípulo e tu sabe que ele temia ao Senhor. Era um homem crente. Era um homem temente a Deus. E eu me preocupo muito, eu me preocupo muito com essa fala, eu me preocupo muito com esse pensamento que crente não passa por situação difícil. Querido, eu me preocupo muito com essa fala. Essa fala não é bíblica, essa fala não é do Filho de Deus. Eu me preocupo muito com certos pensamentos que são proliferados, que são divulgados, que são compartilhados, que são pregados no nosso meio. O marido dessa mulher é uma família crente. O marido morreu. E ela chega até o profeta e diz: agora eu estou viúva, o meu marido não deu para ele assumir um compromisso que ele tinha, ele deixou uma dívida, e os credores vieram, aqueles homens que o meu marido estava devendo, eles vieram cobrar a dívida, eu não tenho com o que pagar, eles querem levar os meus filhos. Eles querem levar os meus filhos para ser escravo no lugar da conta que o meu marido deixou. Preste atenção como a situação é séria. E essa mulher, ela revela para nós, querido, essa mulher ela está no processo de desenvolvimento, de maturidade. E essa mulher ela está no nível de maturidade que muitos de nós não estamos. Essa mulher,
ela está em um nível de maturidade, ela está andando, está ampliando, mas ela está vivendo aqui um nível de maturidade que muitos de nós não estamos. Maturidade não é ter resposta para tudo. Maturidade não é ter resposta para tudo. Maturidade é ter direção em tudo, em todo momento. Maturidade não é ter resposta para tudo. Isso é conhecimento. Isso é acúmulo de informação. Não. Maturidade não é ter resposta para tudo. Maturidade é ter direção em todos os momentos. E é esse processo que essa mulher está vivendo, e ela vai procurar alguém, uma pessoa madura, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, para compartilhar com ele aquilo que está acontecendo. Ela disse, olha, meu marido morreu e agora os credores chegaram e querem levar os meus filhos. Eliseu lhe faz a pergunta, o que é que você tem, o que é que eu posso fazer por você? Ele pergunta a ela. A mulher coloca o desafio diante do profeta, e ela não quer ali, querido, uma solução. Preste atenção, ela não quer uma solução, ela quer uma direção. Sabe qual é o problema que nós estamos vivendo hoje no nosso país? De infantilidade. É porque a gente vai para uma reunião de crente, a gente vai para um templo religioso, e a gente vai atrás de solução e não de direção. Por isso que as instituições, elas ficaram profissionais em dizer que tem solução para você, em dizer que tem solução para as pessoas. Então as pessoas, elas vão atrás de solução. As instituições, deixa eu repetir, as instituições estão especialistas em dizer que tem solução para você. Enquanto as instituições pregam solução, Jesus sempre pregou direção. Direção. Direcionamento. É assim que o filho anda. É assim que um filho de Deus vive no meio de situações desagradáveis. E é esse entendimento que essa mulher está tendo. Ela não chega diante do profeta atrás de solução. Ela não chega atrás do bolo feito. Ela não chega atrás do bolo feito. Ela quer material para fazer o bolo. O que nós estamos fazendo nas campanhas, gente? Atrás de bolo feito. O que a gente faz dando valores para Deus, esperando retorno? É bolo feito. A gente quer solução, a gente não quer direção, porque a gente não quer processo, a gente não quer trabalho. Então essa mulher, ela chega diante do profeta e ela diz, a minha situação é essa. Meu marido morreu, tenho uma dívida, mas eu estou viva. Eliseu disse, o que você tem em casa? Ela, não tenho nada não, a não ser uma botijinha. Uma botijinha. A minha tem café. A dela tinha um pouquinho de azeite. Sabe por que a gente não vence alguns desafios da vida? A gente não vence alguns problemas porque a gente fica fingindo que eles não existem. A gente, infantil, alguns de nós, a maioria de nós, gente, a maioria de nós, a gente não vence alguns problemas porque a gente fica fingindo que eles não existem. Essa mulher está dizendo, olha, chegou lá em casa o problema, a morte chegou lá em casa, levou meu marido, e agora chegou as contas. Estão querendo levar os meus filhos para ser escravo. Ela não está fazendo de conta que o problema não existe. Não, o problema está lá fora. Ele não vai chegar aqui. Eu não gosto dessa fala, porque o problema já está no nosso meio.
Então nós não estamos precisando de solução, nós estamos precisando de direção. Porque Deus ele já permitiu. Pronto, irmãos, pronto. Deus já permitiu, não adianta mais. E há um tempo estabelecido. O povo foi levado para o cativeiro da Babilônia há 70 anos. É 70 anos. Não é 71, mas também não é 69. É 70. Permissão de Deus. Então, estão vivendo, essa mulher, não, o problema chegou lá em casa. A morte chegou, as contas chegou e os anjos não defenderam. E os anjos não chegaram. E agora? Chegou. Mas eu estou viva, é isso que ela está dizendo, eu estou viva. É como que essa mulher estava diante do Eliseu dizendo, eu não estou aqui pedindo, Eliseu, para você solucionar meu problema não, eu estou pedindo direção. Quando ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite lá na vasilha, eu tenho uma botijinha lá. Aí Eliseu dá o direcionamento. No versículo 3, então disse ele, vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos. Nós estamos no segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entra e fecha a porta, quarentena, isolamento social, tranca a rua. Estão entendendo? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte, e a que estiver cheia. Partiu, pois ela não questionou. A gente vê muito questionamento. E os nossos questionamentos é querendo explicação, não é querendo direção. A gente questiona demais. A gente questiona demais. A gente questiona, não, foi os pecadores do carnaval, não, é a política corrupta, não. Eu vou dizer a coisa, irmão, eu vou dizer a coisa, e a gente não, e nós às vezes não se colocamos no meio, não, Senhor, foi eu. É nós como igreja que não estamos assumindo a nossa responsabilidade. É nós como igreja. Porque quando a praga de um carnaval, porque quando a política corrupta tem mais poder de atrair maldição, é porque a igreja não está cumprindo o seu papel. É porque a igreja precisa de direção. Então não é a igreja que está sofrendo com um mundo cruel. É o mundo que está sofrendo com a igreja perversa, uma igreja que não se posiciona como uma identidade. É nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmão. Direção de Deus. Então vai, fecha a porta. Ela não questionou, ela foi lá, a mulher foi lá, fez todo o procedimento que o Eliseu direcionou. Então o Eliseu dá a direção. Aquela mulher vai lá, pede vasilha emprestada e faz lá, não questionou. E ela vai enchendo as vasilhas, na hora que enche vasilha. Na hora que acabou a vasilha, acabou o azeite. O milagre aconteceu. A situação dessa mulher era real, irmãos. A nossa situação é real. É real. Eu vou repetir. Não é de solução que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de direção. De direção. De transformação, sabe, da mente, no entendimento, para lidar com essa situação. Porque chegou. Eu vou repetir, a morte chegou na casa daquela mulher. Dessa mulher. A morte chegou na casa dela. As contas chegou na casa dela. As dívidas chegou. Era real. Isso era real. É isso que está acontecendo na nossa casa. Chegou. Na
nas casas de muitos de nós. Chegou. Então não é problema solucionado não, irmãos. É direção desse problema. Porque se nós tiver direção de Deus, querido, a gente vai saber lidar com essa situação. Mas ela está viva, ela está dizendo, tudo isso está acontecendo, é real, mas eu estou viva, eu estou ativa. É esse o clamor daquela mulher. Apesar de tudo isso, ela não sabe lidar com o problema. Mas ela sabe pedir direção, ela sabe pedir orientação. Eliseu pergunta o que ela tem em casa, ela diz e ele dá um direcionamento. Isso fala quando ela fala o seguinte, eu tenho lá em casa, sabe, profeta, eu tenho lá em casa uma vasilhinha. Quando Eliseu ele pergunta, ela diz, eu tenho lá em casa uma vasilha, uma botija, um recipiente, um depósito. Ela está trazendo à memória o que ela tem. Ela está trazendo à memória o que ela tem. Ela está trazendo à memória quem ela é. O grande problema, um dos grandes desafios, é porque a gente não traz à memória quem nós somos como igreja. O que você tem na sua casa? Eu tenho um pai na minha casa. Eu tenho um pai que cuida de mim. O que você tem na sua casa? Traz à memória o que você tem, quem você é. Quem você é? Eu sou sal. Esse ponto de equilíbrio. Quem você é? Eu sou luz. E a luz não serve para si, a luz serve para o outro. A luz não serve para si, a luz serve para o outro. Então, no meio dessa escuridão de entendimento, a igreja precisa se manifestar como luz do mundo. A igreja precisa estar viva, ativa. Viva, ativa. Essa identidade. Quem você é, o que você tem. Traga à memória quem você é. Essa mulher, ela viu o agir de Deus. Essa mulher, ela viu o agir de Deus no seu isolamento social, na sua quarentena. Vai, fecha a porta, entra na tua casa, fecha a porta. Então essa mulher está dentro de um direcionamento de Deus e no seu isolamento social, ela está usufruindo, ela está vendo, ela está percebendo, ela está vendo o agir de Deus. Sabe qual é o problema? É que a gente está querendo ver o agir de Deus quando tudo isso passar. A gente não consegue ver Deus agindo agora, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, nas nossas emoções. A gente não percebe, a gente está esperando tudo passar. Essa mulher, dentro de um direcionamento de Deus, no seu isolamento social, ela fechou a porta e ela viu o agir de Deus. Querido, perceba o agir de Deus na sua vida. Agora, hoje, aí. Perceba Deus trabalhando no seu entendimento. Perceba Deus direcionando você na sua vocação. Perceba Deus direcionando a sua vida. Perceba isso agora. Não deixe para perceber depois. Perceba isso agora, hoje. Diante de tudo isso, mas dentro de um direcionamento, ela vê o agir de Deus. Ela percebe o agir de Deus. Esse período, irmãos, está sendo assim um tempo de muito desespero. Esse tempo que nós estamos vivendo está sendo assim um tempo de muito desespero.
muito desespero. Mas para alguns está sendo um tempo de muita revelação. Esse tempo de isolamento social está sendo um tempo assim de muito desespero para muitos. Mas está sendo um tempo de muita direção, de muita revelação, do entendimento de muitos assim sendo transformados, sabe? Esse tempo que nós estamos vivendo. Desespero para alguns, desespero para muitos, direção para outros, revelação para outros. Em nome de Jesus, irmãos, vamos viver isso. Vamos viver isso. O que vai fazer a gente vencer os nossos desafios não são os nossos talentos, nem os nossos recursos. Vai ser a nossa sensibilidade de ouvir Deus dando direção para as nossas vidas. Eu vou repetir. O que vai fazer a gente vencer os nossos desafios, tudo isso que nós estamos vivendo, não são os nossos talentos, porque essa mulher ela tinha em casa. Estava lá na casa dela. Não são os recursos. Não são os recursos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Não adianta nada você ser talentoso ou talentosa. Não adianta nada você ter dinheiro, você ter recurso e não ter direção de Deus. Você vai quebrar. Se você tiver talento, se você tiver recurso, mas se você não tiver a direção de Deus, você vai quebrar. Não são os nossos talentos. Essa mulher ela tinha em casa, ela não sabia o que fazer com aquilo, mas ela pede a direção. A solução para o problema dela estava com ela, estava na casa dela, ela só não sabia o que fazer com aquilo. Essa mulher ela tinha em sua casa o que ela precisava, mas não tinha a direção, ela não tinha a revelação. Tem muita gente que tem recurso, tem muita gente que tem talento, mas está tendo dor de cabeça, está tendo depressão, está tendo ansiedade, está tendo tudo que não era para ter. Porque não são recursos, não é dinheiro, não são valores, é direção de Deus que faz a diferença no meio desses desafios. E a revelação ela foi ampliada para essa mulher porque ela buscou direção. Então a revelação vai ser ampliada porque ela descobriu que ela também tinha o talento de negociar, irmãos. Meu Deus do céu. Ela descobriu que tinha talento para negócio. Ela tinha matéria-prima em casa, ela tinha fé, agora ela tem revelação, ela tem direção e agora ela tem isso, agora isso vai ampliando. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Se você aceitar, se você receber a direção de Deus agora, nesse processo que você está vivendo, deixe Deus ministrar no seu coração, esse negócio vai ampliar, o seu entendimento vai ampliar, a sua fé vai aumentar. Porque quando ela percebe que funcionou, que o azeite multiplicou, porque é o seguinte, querido, se você não sabe lidar com o pouco, você também não vai saber lidar com o muito. Essa mulher ela tinha um pouquinho de azeite, ela não sabia o que fazer com o azeite, mas ela sabia que estava lá. E agora ela tem muito azeite, mas ela continua sem saber o que vai fazer com o azeite. O que ela faz? Pede direção de novo. Você está entendendo? Então não é muito, não é pouco, não é dinheiro, não é talento, é direção. Não é força do braço, não é blá blá blá. É direção de Deus, é revelação. É revelação, é direção de Deus. Então quando o azeite multiplicou, ela foi no profeta e disse: rapaz, funcionou, o azeite multiplicou. Versículo 6.
cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Depois desse negócio que você está vivendo, pague suas contas. Limpe seu nome. Que o negócio feio é crente com o nome sujo. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse: vai, vende, paga tuas contas, assume tuas responsabilidades, assuma os teus compromissos, e depois você e o seu filho vai viver com o resto. Vai viver com o resto. Queridos, essa mulher agora, ela era uma viúva, não tinha recursos, ela não tinha direção, ela ia perder os filhos, estava com a dívida, mas dentro da direção de Deus, o milagre acontece na vida dessa mulher, ela recebe uma transformação de entendimento, e agora ela vê que as portas estão abertas para ela. O que estava fechado eram os olhos do entendimento. Deixa eu dizer algo para você: para filho de Deus as portas já estão abertas. O que está fechado é os olhos do nosso entendimento. Não é nada disso. Não é dinheiro, não é força do braço, não é carisma, não é nada disso, não. Não é nada disso, é direção de Deus. É direção de Deus. Então ela descobriu agora que ela tem um outro talento, ou ela já tinha e não sabia, que agora ela vai ser agora uma empresária no ramo do negócio lá, vai vender azeite, vai ceder azeite para outras pessoas. Olha o que é a direção de Deus, queridos. Augusto Cury, eu li essa frase do Augusto Cury tem mais ou menos uns 18 anos. Ele disse assim, ó: a necessidade é um terreno fértil. A necessidade é um terreno fértil. Por quê? Porque a criatividade, ela nasce no terreno da necessidade. Então, dentro de uma direção de Deus, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, nessa pandemia que nós estamos vivendo, vamos receber direção de Deus e não vamos esperar. É ridículo um filho de Deus esperar o agir de Deus depois que tudo passa. Não, querido, essa mulher foi lá, fechou a porta, viveu a quarentena dela, viveu o isolamento social dela e viu o milagre acontecendo dentro da casa dela, porque ela estava dentro de um direcionamento de Deus. Em nome de Jesus, querido. A direção de Deus para as nossas vidas. Não espere bolo pronto. Não espere bolo pronto. Não espere tudo feito, tudo preparado. Não espere solução. Mas peça direção. Não espere solução, mas peça direção. Porque ainda que a solução não chegue, você vai saber lidar com o problema. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje. Pensando biblicamente. Pensa biblicamente. Querido, tenha hábito de... Peça a direção de Deus, tenha hábito de ler Bíblia, mas entenda, procure entender também. Não é só ler, não é só citar, não. É entender, é pedir revelação. Porque o eunuco, ele estava lendo, mas ele não estava entendendo. Quando eu leio, eu recebo a informação. Mas quando eu entendo, eu sou transformado. Quando eu leio, eu recebo a informação. E quando eu entendo,
eu receba a transformação. Que haja transformação de entendimento na sua vida, na sua família. Você sacerdote do lar, você homem de Deus, mulher de Deus, mulheres, veja o exemplo dessa mulher aqui, peça a direção de Deus. Peça a direção de Deus, em nome de Jesus. Vamos viver esse nosso tempo de isolamento dentro de direção de Deus. Dentro de direção, fundamentados, pé no chão, cabeça no céu, pensando como filho de Deus. Sal da terra, luz do mundo, sem crise de identidade. Em nome de Jesus, direção de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, te agradeço por esse tempo. Te agradeço por esse momento. Esse tempo que estivemos aqui falando das tuas maravilhas. Nós queremos, Pai, essa direção. Nós queremos esse entendimento. Chega, Pai, de querer problema resolvido, solução. Nós queremos direção para saber lidar com tudo isso, Pai. Para saber lidar com a morte. Para saber lidar, oh, Pai, com a solidão. Para saber lidar com a depressão, com a ansiedade. Nós queremos a tua direção para saber lidar, Pai, com essa crise financeira. Nós queremos a tua direção para esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, porque não adianta ter talento, não adianta ter recurso, não adianta ter carisma, não adianta, Pai, nada disso se nós não tivermos a tua direção. Em nome de Jesus, Pai, nos direciona, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado por esse tempo, por vocês que estão aqui conosco. Sábado, nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui mais uma vez, nesse tempo juntos, pensando biblicamente, tá bom? Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, o seu dia, em nome de Jesus. E não esqueça, se tem alguém que está mais ocupado em te dar uma direção, é o nosso Pai. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.